A escritura que eu vou ler, vocês podem ouvir, depois você pode ler em casa para nós ganharmos tempo. Está em São João no capítulo 16 e no versículo de número 13. Mas quando vier aquele Espírito de verdade, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir. Amém? Que Deus abençoe a nossa meditação, podem se assentar. O pequeno tema desta noite nós vamos falar sobre o guia, sermos guiados. Se você não sabe, a Bíblia nos considera e nos chama de ovelha. Em São João, no capítulo 10, quando Jesus foi falar sobre nós, ele disse que nós seríamos ovelhas. Ele disse, as minhas ovelhas ouvirão a minha voz e me seguirão. Uma ovelha, ela não sabe conduzir-se a si própria. E quando elas se conduzem uma a outra, elas se perdem. Eu digo porque eu tenho ovelha lá na minha pequena propriedade, e se às vezes elas estão com dificuldade para entrar no redil, se uma entrar, as outras todas entram atrás. E muitas vezes nós somos guiados pelos outros, quando na verdade nós devemos ser guiados pelo Espírito Santo. Jesus disse, eu sou o bom pastor, e eu dou a minha vida pelas ovelhas. E a vida que estava nele quando ele esteve aqui, voltou na forma do Espírito Santo, para que hoje ele não deixou nada além disto do Espírito Santo para nos guiar. E muitas vezes, mesmo nas coisas naturais, quando nós queremos guiar a nós mesmos, quando nós queremos provar que sabemos, que podemos e que conseguimos alguma coisa, Deus permite que nós erramos, que nós falhamos, que nós fracassamos, para provar que nós não sabemos nos conduzir a nós mesmos. Nós precisamos do Espírito Santo 24 horas por dia. Desde a hora que você levanta, quando você vai precisar sair de casa, dobra o teu joelho e diga, Deus, dirija-me e ajuda-me no que eu vou fazer. Se você vai fazer um negócio, Senhor, dirija-me nesse negócio. Se você precisar dar uma resposta, Senhor, dirija-me nessa resposta. Porque Ele é tudo em todos. E em São João, no capítulo 15, ele diz, sem mim nada podereis fazer. Somos totalmente dependentes. Eu poderia tomar aqui alguns exemplos, meu pessoal, quando eu tentei confiar na minha habilidade como pescador, eu me perdi. Umas vezes tentei confiar na minha habilidade como alguém que sabia andar dentro do mato e me perdi. Mas eu vou tomar um tópico aqui, não é? Do que o profeta passou, não é? E enquanto nós vamos lendo, o Espírito Santo vai ficando. E eu tenho certeza que sairemos daqui nesta noite abençoado e mais dependente do Espírito Santo do que tenham sido até aqui. E ele falando da experiência de andar dentro de florestas, como no Colorado, na época, nos anos 60, não sei se ainda hoje é permitido a caça lá, as temporadas de caça, que é reserva, tem as suas reservas, e é questão de milhares de quilômetros, como temos a reserva ali, que infelizmente colocaram o Morro do Diabo, né? Porque o diabo não tem nada aqui, foi Deus que fez tudo. Mas colocaram esse nome, tem aquela reserva que é milhares de hectares de terra, né? Dentro daquele local ali, e ali tem muitas espécies preservadas ali, e aqui no Brasil é proibida a caça, né? Mas ele diz, se você estiver dentro de um mato e você se perder, ele diz, por exemplo, aqui está um velho artifício de um guia, porque dentro dessas matas, como lá é permitido, então tem pessoas que são guias, como existem os guias de pesca, quando a gente vai pescar num rio que a gente não conhece, paga-se um guia, esse guia vai te levar nos pontos principais, aonde, né, eles sabem que os peixes costumam mais estar. Por exemplo, aqui está um velho artifício de um guia, você sabe, se puder ver as estrelas, qualquer um pode dizer em que direção está indo, se observar as estrelas, se for à noite. Se você estiver perdido dentro de um mato. E você sempre quer observar a única estrela verdadeira. Há uma só estrela verdadeira, que é a estrela do norte. Eu não sei localizar porque não sou muito observador, né? Veja, é a única que permanece no mesmo lugar. Isso representa Cristo. O mesmo ontem, hoje e eternamente. Outros podem se desviar, mas ele permanece o mesmo.
Então, aonde pôr a sua confiança? Se você se sente perdido em algumas situações, não tente se basear nisto ou naquilo. Localize a estrela do norte, localize Jesus Cristo e diga: Senhor, aonde eu estou? E você olhando para Ele, você vai se localizar. Olhai para mim e serei salvo todas as nações, diz Ele no livro do profeta Isaías. Veja, que representa Cristo o mesmo ontem, hoje, eternamente. Outros podem desviar, mas Ele permanece o mesmo. Igrejas podem desviá-lo nesta direção, ou algum desviá-lo naquela direção, mas não, Ele é sempre o mesmo. Quantas e quantas pessoas estão dentro das igrejas e as próprias igrejas estão os desviando, levando-os a confiar em credos, em dogmas, coisas que não têm base, não têm nexo, coisas que um homem um dia elaborou. Aí você pode dizer: mas a Bíblia não foi um homem também que escreveu? Mas qual é o homem que consegue escrever um livro e atravessar séculos sem falhar? Por mais criticado, já foi queimado, já fizeram tudo que puderam, mas não conseguiram exterminá-la, porque isso não é apenas homem que escreveu, mas homens inspirados pelo Espírito Santo. Mas dogmas, eu posso criar um costume, eu posso criar um regulamento, eu posso criar um regulamento interno e fazer daquilo uma base, um sistema. E é claro que sempre vai ter alguém que se agrada daquilo, gosta daquilo e vai seguir aquilo. Mas você está perdido, eu estou perdido. Nós só temos alguém para nós seguirmos, e esse é Jesus Cristo. Agora a igreja escolhe você, o que você quiser, desde que você esteja seguindo a Cristo. Quatro paredes não representa muita coisa. Bem, agora, se você não puder ver a estrela do norte e estiver nublado, então notar, e for dia, então você estiver perdido, se você observar as árvores, a árvore está sempre, o musgo está do lado norte da árvore, porque no lado sul da árvore recebe mais sol do que o lado norte, que no nosso caso aqui, né, o lado oeste recebe mais sol, porque é a hora que o sol está mais quente. Porque até as 1h, até o sol começar a pender, não é? O sol não é tão quente como o sol da tarde, não é? E nesse caso, porque o musgo, porque diz assim, a árvore sempre, o musgo está do lado do norte, porque o lado sul da árvore recebe mais sol do que o lado norte. Mas se estiver escuro e você não puder ver o musgo, se você fechar os olhos e não tentar ter nenhum pensamento, fechar os olhos, escolher uma árvore de casca lisa, põe a sua mão em torno da árvore assim até que seus dedos se encontrem e então comece a se mover em torno desta árvore bem devagar. E quando chegar ao ponto onde a casca estiver bem grossa, fragmentada, esse é o lado norte, os ventos. Os ventos. E você pode imaginar em que direção você está indo, norte ou sul. Então, se você sente, às vezes, a dúvida na sua cabeça, para de ficar perguntando, tire todos os pensamentos da sua cabeça e você simplesmente analise isto. De que lado estão os fragmentos e de que lado está liso? Captou a visão? Porque o lado que o sol mais bate, Malaquias capítulo 4, é liso, ou seja, não tem fragmento. E quais são esses fragmentos? Ventos e rodas de doutrinas. Mas do lado que está liso é onde mais o sol pega. E Malaquias capítulo 4 diz: para vós que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça, e salvação trará debaixo das suas asas. Então não tem como se perder. Não tem. Não é? É quando chegar ao ponto onde a casca esteja bem grossa, fragmentada. Esse é o lado norte. Os ventos. E você pode distinguir em que direção estão indo. Norte ou sul. E dessa maneira, há muitas coisas, mas requer guias para saber como fazer essas coisas. Apenas um homem comum chega ali e diz: eu não sinto nenhuma diferença nisto. Mas os que são espirituais discernem bem as coisas espirituais. Se você é uma pessoa espiritual, Deus te dá graça para você discernir e saber aonde você está parado, independente de que vento sopre.
Louvado e engrandecido é o nome do Senhor. Glória a Deus. Não sinto nenhuma diferença nisso, está vendo? Veja, você tem de ser treinado para a função de um guia. E ele chegou lá, foi levar a sua esposa na primeira, tinha recém-casado, foi fazer uma viagem de lua de mel e aproveitou o mesmo tempo para caçar, porque lá é permitido, como eu disse, a caça, matar uns grandes veados e conservar e conseguir a carne do inverno, como ele disse. E ele conhecia, tinha caçado inúmeras vezes, conhecia o guia florestal que ele morava. Esse guia florestal tinha uma cabana, emprestou essa cabana para ele, só que o guia florestal ia chegar um dia depois. E ele tinha estado por lá, caçado, tinha ajudado a instalar uma linha telefônica, né, que vinha de cima de duas grandes montanhas, descendo pelas árvores, e o guia florestal ia estar lá no outro dia. E já estava de tarde, ele, em vez de ficar por ali, fazer um acampamento, porque ele era acostumado a caçar e ficar com a esposa e com o filho, Billy Paul, que era de 4 anos, ele disse, bom, eu sou um guia florestal, eu conheço, eu sei, eu sou caçador, eu vou pegar o meu rifle e descer e matar uma caça para assar e comer com eles. Perguntou para ela, ela disse, o que você acha? Ele disse, olha, eu não conheço nada de mato, mas se você conhece, você quer ir? E ele foi. Assim eu comecei a pensar, o que posso fazer? Foi um passo adiante e pensei, agora, espere. Quando atravessar aquele primeiro vale, o vento estava no meu rosto. E ele começou a notar, e a tarde começou a cair, e ele começou a notar que as coisas não estavam saindo como ele pensava. Preste atenção. Não deixe o teu guia. Porque se de repente na sua vida as coisas começam a acontecer diferente do que Deus disse que seria, é porque você está guiando-se a si mesmo. E há caminhos, diz a Bíblia em várias passagens do livro de Provérbios, e há caminho que para o homem parece ser direito. Parece ser direito, mas o final deles são caminhos de morte. Mas Jesus disse em São João 14, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Glória a Jesus. E aí ele viu que ele não estava tão bem. E talvez nessa noite alguém possa pensar, eu não estou tão bem como eu deveria estar. Talvez você parou de olhar para a estrela do norte, talvez você tenha olhado para um homem, talvez você tenha olhado para uma irmã, olhado para um irmão. Olhe para a estrela do norte. Olhe para Cristo Jesus. Assim eu comecei a pensar o que posso fazer, assim fui um pouco mais adiante e pensei, agora espere, quando atravessei aquele primeiro vale, o vento estava no meu rosto, de modo que deve ter vindo nessa direção, tenho de vir nessa direção. E eu tinha perambulado lá embaixo, nas gigantes, quer dizer, naquelas grandes montanhas, mas não sabia onde estava, disse, comecei a ficar nervoso. E essa é a primeira coisa, as pessoas começam a ficar histéricas, as pessoas começam a sair fora de si. Quantas e quantas pessoas que você sabe que essas pessoas já foram espirituais e hoje eles são controlados por nervoso, por ira, por indignação. Quando na verdade a Bíblia diz que nós teríamos que aprender de Jesus que ele é manso e humilde de coração. Mas quando uma pessoa ele começa a ver que ele está perdido dentro de uma situação, a ira toma conta dele, o nervoso toma conta, a indignação toma conta. Mas se você sabe aonde você está pisando, você fica calmo, você fica tranquilo. Como aquela sunamita, como nós vimos outro dia, tudo vai bem. Porque ela sabia que estava indo atrás de um homem que tinha a palavra de Deus. Pensei, espere um minuto, Bill. Você não está perdido, tentando blefar a mim mesmo. E a pessoa começa a arrumar argumento e dizer assim, não, mas eu estou bem. Não, mas eu estou bem. Não, eu estou bem, porque a palavra de Deus diz isso, porque tal mensagem diz isso, e começa a blefar, a buscar ponto aqui e ali. Mas, irmão, ninguém consegue enganar a si mesmo. A Bíblia diz que ninguém conhece o homem a não ser ele mesmo, ninguém conhece a não ser ele e o Espírito que está nele. Você sabe quando você está bem, como você sabe quando você não está bem. Você sabe quando você pode falar com Deus e quando você não pode falar com Deus. Esta é a realidade. Não é? E ele começou a blefar consigo mesmo. Não se pode blefar nisso, não. Aquela consciência interior lhe diz que você está errado. Você pode dizer, eu sou salvo, eu vou à igreja. Mas não se preocupe. Espere até que aquele leito de morte venha. Até que um dia você vá para um leito de um hospital.
E o médico chega e diz: tenho que ser sincero e dizer para você, você não terá muito tempo de vida. E aí não terá como blefar mais. Você sabe que em pouco tempo você terá que cruzar o vale. E você tem que estar bem com Deus, porque Ele estará lá para te receber. Ou então sua alma será guiada para a escuridão. Mas por que ir para a escuridão quando Jesus veio e a Bíblia diz que Ele é a luz que ilumina todos os homens? Eu sou a luz que vim ao mundo. Espere até que aquele leito de morte venha e você saberá que a diferença da sua consciência lhe diz. Algo dentro de você lhe diz que você está errado, está vendo? Você sabe que morrer não poderia encontrar um Deus santo. Se morrer não pode encontrar um Deus santo. Como vimos ontem à noite, como os anjos têm que velar o rosto para permanecer diante dele, como vai permanecer fora do sangue de Jesus Cristo para cobri-lo? Como nós iremos chegar fora do sangue de Cristo? Não tem como na oração eu disse, se você está aqui nesta noite, se eu estou aqui nesta noite, se eu posso sentir o gozo na minha alma, se eu posso sentir a emoção do Espírito Santo, é porque Ele permanece no meu lugar. Porque hoje mesmo eu pensei coisas que não poderia ter pensado, eu me indignei com coisas que não poderia ter me indignado. E você também o mesmo. Ou você pensa que é só a lei moral dos 10 mandamentos, não matará, não roubará, não. Até um pensamento errado, uma indignação, uma intuição, um julgamento errado que você faz, a Bíblia diz, eu sondo os pensamentos e as intenções que estão nos coração. Mas quando ele estava perdido no meio daquela escuridão, com toda a experiência que ele achava que ele tinha, é aí que eu quero que você entenda nesta noite. A misericórdia de Deus, esse guia misericordioso, que não importa a condição que você esteja. Irmãos, como não amar um Deus desse? Você que está aqui nesta noite, que não serve a Deus em espírito e em verdade, como não servir um Deus deste? Que muitas vezes mesmo você se sentindo perdido, arrasado, você escolheu um caminho, achando que estava certo, e de repente você bate com a cara na parede e diz, eu estava completamente errado. E quando você reconhece que você está perdido, do nada ele aparece. E ele estava lá perdido no meio da mata, nervoso já, minha esposa vai morrer, porque daqui a pouco vai se começar a congelar tudo. Ela não tem experiência, ela não sabe como acender um fogo. E o que eu devo fazer? Mas de repente lá no fundo, ele escutou, imediatamente, ouvi aquilo novamente e disse, eu sou o socorro bem presente na angústia. Aleluia. Nunca perca as esperanças, meu irmão, minha irmã. Por mais difícil que esteja a sua situação, essa voz sempre fala. Não há um dia, diz o mensageiro, que Deus não bate na porta de um coração de um filho e de uma filha, dizendo, você tem que voltar. É só você confiar. É só você aceitar que você é pecador. Aceitar que você não consegue. Aceitar que você é um ser humano perdido. Eu estou aqui. Eu morri para te salvar. Imediatamente eu ouvi aquilo novamente e disse, eu sou socorro presente na angústia. E eu era o ministro do Evangelho, então pregando aqui mesmo no tabernáculo. Assim pensei, bem, o que eu posso dizer? Eu parei, olhei por toda parte, e já a neblina estava baixa agora. Escuro, neblinando, e ele perdido, sem saber para onde ia. Não dava mais tempo, nada, não se podia fazer mais nada. Não dava tempo de voltar, procurar caminho. A noite já tinha chegado, a neblina estava crescendo. Então eu pensei, o que eu posso fazer? Pensei, Senhor, não estou preparado para viver. Tenho tido demasiado alta confiança, achei que fosse caçador, mas não sou. E muitas vezes você acha que você é uma boa mulher, você anda autoconfiante em si mesmo, e de repente vem um laço e te derruba e te mostra, você não é boa.
Nós também, irmão, da mesma forma. Jesus, em Mateus 19, quando aquele moço chegou para ele e disse: bom mestre, o que devo fazer para herdar o reino do céu? Mesmo nascido sem pecado, sem nunca errar, sem nunca cometer um engano, ele falou: por que você me chama bom? Não tem nenhum homem bom. Em outras palavras, eu nunca pequei, mas tentado eu sou. Então não há bondade em mim. Se tratando do lado humano. Mas quando ele confessou que ele não era um caçador, porque ele desceu já que está ansioso para sua esposa. Irmãos, Deus não ama pessoas egocêntricas. Pessoas que batem no peito e dizem: o que adianta ir na igreja, o que adianta fazer isso, porque... É como o fariseu que entrou no templo. Deus não quer arrogância. Deus não quer autoconfiança em si própria. Deus não quer pessoa egocêntrica. Deus quer pessoas que se humilhem e confessam: eu dependo de Deus 24 horas por dia para me manter salvo. Irmão, eu sempre confiei nele. Atirando, eu tenho recordes lá de pescador, eu sou fraco, mas sempre confiei nele. Tiros, eu sou fraco atirador, mas ele me tem permitido conseguir recordes mundiais nisto, está vendo? Atiro enviados a 640, 731 metros. Tem uma arma lá com que matei 35 animais sem errar um tiro com ela. Apenas leia isso em qualquer lugar, se puder, está vendo? Não eu, é ele. Eu confiei nele, ali estava eu, pensei: que posso fazer? O que posso fazer? Quer dizer, se eu bati vários recordes como atirador. Tem uma arma lá que eu nunca errei um tiro com ela, mas porque eu confiei nele. E por que eu fui impetulante essa tarde de sair e achar que eu poderia por mim mesmo vir sozinho aqui e caçar? E continuei aquilo chegando mais e mais perto. Eu sou socorro presente na angústia, socorro bem presente. E Deus dizendo: é hora de você parar aqui e reconhecer que você não é bom caçador, que você não é um bom guia. Irmãos, quantas vezes nós temos que reconhecer? Eu já criei os meus filhos, agora estou tendo netos. Você que é pai, que tem os seus filhos pequenos, por que você não diga assim: Senhor, eu reconheço que eu não consigo ser uma mãe. Eu reconheço que eu não consigo ser um pai. Eu preciso da tua ajuda. Eu preciso que o Senhor me oriente. Um livro de ética não vai ajudar muita coisa. Pode ajudar em pequenas coisas. Psicologia pode ajudar em muitas coisas. Mas você não sabe o que se passa dentro daquele coração. Quantos pais criaram psicopatas e não sabiam que estavam criando eles? Ou você pensa que o maníaco do parque já não foi um nenenzinho pequenininho, humildezinho, indefeso como todas as crianças, que ele não frequentou a escola como outras crianças, e no final se tornou um psicopata como ele era. E às vezes você não sabe o que você tem dentro de casa. Mas o Espírito Santo sabe. Ele é o teu guia. Às vezes você está namorando um psicopata e não sabe, está namorando uma psicopata e não sabe. Mas Deus sabe. Então, por isso você tem que ser guiado, dirigido pelo Espírito Santo 24 horas por dia. Senhor, livra-me, ajuda-me. Senhor, orienta-me, guia-me. Aleluia. E continuou chegando mais e mais perto, eu pensei: será que é Deus falando comigo? Tirei o chapéu, estava com medo, o chapéu com meu chapéu de patrulha e lenço vermelho armado em volta dele, e pus no chão, tirei o casaco então úmido. E pus o casaco no chão, encostei a minha arma, e ele fez uma oração, não é? E confessou que não era, e ficou autoconfiante e saiu, não é? E ele disse: meu filhinho, meu garotinho, a sua mãe partiu, e ele está tentando, falando sobre a sua esposa, ser uma mãe para ele, e acabei de casar com ela, e aqui está ela, uma criança lá na floresta. Ambos morrerão esta noite, aquele vento descerá cerca de 10 debaixo de zero. Como é que uma mulher criada na cidade, uma moça criada na cidade com uma criança de 4 anos iria sobreviver no meio de um mato numa situação dessa? E ele perdido lá a quilômetros, achando que era um bom guia. E quantas vezes vidas dependem de você? E você fracassando,
porque você não reconhece que você não é nada e que Ele é tudo. E que se você depender dEle e crer nele, Ele vai ajudar você e você vai ajudar outras vidas que precisam da sua ajuda. Aí ele se levantou e disse amém, apanhou o lenço do casaco e saiu em outra direção e achando que estava certo. Ele disse, se eu seguisse naquela direção, eu ia sair no Canadá. Né? Nesse instante, quando ele viu que ele deu uma clareada, ele olhou e viu o topo da montanha lá em cima. Ele disse, eu estava indo ao contrário, eu ia sair lá no Canadá. Ele disse, mas nesse instante eu senti algo tocar no meu ombro. Olha como é que Deus é misericordioso. Uma mão parecia a mão de um homem. Rapidamente eu virei para ver. Perdão, foi aqui que ele viu. Não havia ninguém ali. Pensei, o que foi isso? Aqui está a Bíblia diante de mim. Deus, meu guia e juiz, encontra-se aqui. E eu só ergui os olhos e exatamente atrás, nessa direção, aquela neblina apenas se dissipou até que eu pudesse ver a grande torre no topo da montanha, que era onde ele tinha ajudado a descer os fios, até chegar na cabana onde a sua esposa e a sua filha estavam. A montanha furacão, afastando-se diretamente dela, do melhor da minha habilidade de caça, eu estava me afastando dela, ficando bem tarde no entardecer. E quantas vezes as nossas habilidades, porque eu sei, porque eu posso, nos afasta de Deus, nos leva para longe de Deus. Mas nesta noite, eu não sei, você não sabe, Ele sabe todas as coisas. Vamos confiar nele. E então eu levava o meu rifle nesta mão e mantinha esta mão erguida, porque eu tinha pregado o fio nas árvores, assim descendo, os fios telefônicos até a cabana, de modo que se eu pudesse conservar, para que modo o guia lá pudesse conversar com a sua esposa, então chamá-lo de lá, da montanha. E eu ajudei ele a tirar isso naquele outono. E estava com a mão erguida assim, dizendo, Deus, deixa-me tocar essa linha. Aleluia. Deixa-me tocar essa linha. Caminhava e meu braço ficava tão dolorido, cansado, que mal conseguia sustentá-lo. Eu tinha de abaixá-lo. E mudava a arma e a punha nessa e recuava alguns passos para trás para ter certeza de não perdê-lo. Então seguia e começava a caminhar, ficando tarde, escuro, e o vento soprando. E eu agarrava num galho e dizia, é ele. Não, não é. Não deixa isso dar um som incerto. E muitas vezes você está perdido no meio da escuridão. E você sabe que se você conseguir entrar na presença de Deus, pegar essa linha, você vai chegar no destino certo. Mas muitas vezes você agarra alguma coisa, você pensa que é, mas não é. Solte isso, não desanime, continue com a mão levantada. Quero que o homem ore em todo lugar, levantando mão santa, sem iras e sem contendas. Após algum tempo, quando eu estava prestes a desistir, é sempre aí. Deus vai com você até o final, para ver aonde chega a tua fé. Ele disse, quando eu já estava prestes a desistir, esposa morta, filho morto, e eu também vou morrer por aqui. Quando eu estava prestes a desistir, a minha mão atingiu algo. Que coisa! Eu tinha sido encontrado. Aleluia! Eu tinha sido encontrado. Quando estava perdido e eu me agarrei àquele fio, abaixei o rifle na mesma hora, tirei o meu chapéu da cabeça e fiquei ali. Disse, Deus! Que sentimento é ser encontrado. Você tem essa gratidão no seu coração por Deus ter te encontrado no meio de tantas pessoas? Imagina quantas milhares de pessoas Deus passou para encontrar você. Para dizer para você que Ele existe, é galardoador daqueles que o buscam. Quando se estava perdido, disso direto para baixo até o final desse fio, eu nunca largarei. Ele agarrou aquele fio
E disse, eu não vou largar dele, porque eu sei que se eu continuar agarrado nesse fio, eu vou chegar na cabana onde é que está minha esposa e salvarei a ela, salvarei o meu filho e eu também serei salvo. Crê no Senhor Jesus e será salvo, tu e a tua casa. Mas você tem que erguer a sua mão de fé, agarrar isso e não largar. E não blefar consigo mesmo, achando que você está bem quando você não está bem. Quando você achar que você não está bem, que você desalinhou, que você saiu fora, dobre os joelhos. Levante a mão até você sentir o fio de misericórdia. Oh, Jesus. Disse direto para baixo até o final deste fio, eu nunca o largarei e me agarrarei a este fio. Ele me guiará direto até onde tudo que eu preciso para mim nesta terra se encontra bem ali embaixo. Minha mulher e filhinho, freneticamente não sabendo aonde estou, não sabendo como acender o fogo, não sabendo o que fazer, e vento soprando e galhos estralando e caindo das árvores, eu não me atrevi a soltar aquele fio. E geralmente quando você encontra a coisa certa, o diabo fará de tudo, galhos quebrarão, ventos soprarão, fará de tudo para você soltar, mas você não solte, agarre firme, mantenha-se firme. Aleluia. Eu não me atreveria a soltar aquele fio, eu segurei aquele fio até que ele me guiou direto, até onde tudo que era precioso para mim nessa vida ali estava. Amém, meus queridos? Agora eu quero dizer algo para você. Esse fio é simbólico. Aquele fio guiou ele, porque esse fio dava lá na cabana. Mas tudo estava escuro. Você sabe o que vai acontecer com você amanhã? Você sabe o que vai acontecer com você nesta noite? Você sabe o que vai acontecer com seu filho esta noite? Eu não sei, você não sabe. O futuro para nós é uma escuridão. Você não sabe de que lado o vento virá, porque não pertence a você. Disse Jesus que nós devemos viver o hoje, porque o amanhã a ele pertence. Ele diz para nós não sermos ansiosos. Deixa cada dia cuidar do seu próprio mal, mas mantenha segurando o fio. Porque tudo está escuro. Eu não sei o que vai acontecer comigo amanhã. Você não sabe. Tudo está escuro diante de nós. Mas nós estamos segurando em algo. E você tem que manter segurando isso aí. Só que você não vai segurar num fio. Aqui no Salmo 37, 23 diz: mas os passos de um homem bom são confirmados pelo Senhor. Mas o Senhor acabou de dizer que não existe homem bom. Não existe homem bom diante de Deus. Mas há muitas pessoas que entre uma pessoa e outra, Deus sabe que Ele quer ser uma pessoa boa. Ele deseja ser uma pessoa boa. Amém? E Deus ordena os seus passos. Romanos 8, 28. Tudo contribui para o bem dos que amam a Deus. Louvado é o nome de Jesus. Os passos de um homem bom são confirmados pelo Senhor. E Ele deleita-se no seu caminho. Você sabe o que é deleitar? É ter prazer. Você já imaginou, se você é guiado pelo Espírito Santo, você ora todos os dias para Deus te guiar, para Deus te conduzir. E você procura sempre fazer o que é certo. A Bíblia diz que Deus tem prazer no teu caminho. Porque você só vai aonde se pode ir, você só fala o que pode ser falado, você só ouve o que pode ser ouvido, você procura só ver o que se pode ser visto. E Deus toma prazer no seu caminho. Louvado é o nome de Jesus. Se você se altera com o seu esposo, a Bíblia vem te corrigir e diz: está errada. Você abaixa a cabeça: perdoa-me, Senhor. Se você grita com a sua esposa, a Bíblia diz: não vos irriteis contra ela. Você diz: Senhor, me perdoa. Você recua. Sobrou um tempinho, vai lá no seu cantinho, dobra o joelho e diga: Deus, aqui estou, tenha misericórdia de mim. E ali está Ele. Porque ali mesmo você caiu. Todos os dias nós caímos. Os passos de um homem bom são confirmados pelo Senhor e Ele deleita-se no seu caminho. Então o problema não é cair. O problema não é os galhos quebrar. O problema não é os ventos soprar. O problema é saber que você tem alguma coisa para segurar.
Só que nesse caso, não é você que segura. Todos que o Pai tem me dado virá a mim, e de maneira nenhuma eu os lançarei fora. Mas por quê? Se você não sabe, irmão, Mateus capítulo 28, verso 20 diz: eu estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Você sabia? É uma coisa até, parece que fanática, mas eu vou falar de uma forma espiritual. Você sabia que Jesus não só anda com você, mas você sabia que Ele anda de mão dada com você? Você sabe por que um filho de Deus, ele pode cair 7 vezes e o Senhor o levantará? Os passos de um homem bom são confirmados pelo Senhor. O profeta sabia: se eu segurar esse fio, ainda que um galho caia na minha cabeça, ainda que eu perca uma mão, mas essa mão que está segurando esse fio não pode soltar, porque no final desse fio tem uma cabana, no final desse fio tem uma esposa me esperando. Você que já perdeu um ente querido no Senhor, e você sabe que ele é salvo, se você continuar seguindo, você não só terá a sua salvação, mas você os verá, como diz aquele hino, ao cruzar da ponte. Você verá eles lá, te esperando para te saudar, para te dar boas-vindas. Eu tenho um lar do outro lado, do chamado rio, chamado morte. Amigos me esperam do outro lado. É só você não soltar o fio. Mas nesse caso não é você soltar o fio, é pedir para Ele não te soltar. Como foi cantado aqui: Senhor, né? Eu preciso de Ti. Amém? Deixa eu voltar aqui para nós terminar, porque isso aqui, me perdoe por me parecer tão religioso, é que isso mexeu com o meu interior. E eu creio que mexe com o seu interior também. Os passos de um homem bom são confirmados pelo Senhor, e Ele deleita-se no seu caminho, ainda que caia. Como eu disse, quando você altera com o teu esposo, quando você responde mal ao teu esposo, a Bíblia diz: vós mulheres sejam sujeitas em tudo aos seus maridos. Ali você caiu. Você que bate boca com a mulher, grita com ela histericamente, manda ela calar a boca, fica quieto. Lembra-se, ali você caiu. Não vos irriteis contra elas. Ali mesmo você caiu, você está caído, você está prostrado. E agora, vai ficar prostrado? Não. A Bíblia diz: ainda que caia, não ficará prostrado. Agora eu vou te provar que Ele não só anda com você, que Ele não só anda comigo. Às vezes eu fico com inveja de João, porque na ceia João encostava a cabeça no peito de Jesus. Mas hoje eu só não encosto a cabeça no peito de Jesus. Você não só encosta a cabeça no peito de Jesus, mas você tem a mão de Jesus segurando a sua mão 24 horas por dia. Ainda que caia, não ficará prostrado, porque o Senhor o sustém com a sua mão. Aleluia. Você cai, você erra, você peca, você fracassa. E você está lá caído, largado no chão. Mas a sua mão Ele não larga. Só esperando você reconhecer. Reconhece aí, filha, reconhece aí, filho, que você confiou em si mesmo e está aí, ó, onde foi a sua confiança. Por que você não continuou andando? Você sabe que eu estou com você, você sabe que eu estou segurando na sua mão. Por que você não olhou para mim, o autor e consumador da sua fé? Por que você foi olhar para o pastor Paulo? Por que você foi olhar para o irmão fulano de tal? Por que você foi olhar pelo irmão ciclano? Pastor Paulo não morreu por você, irmão ciclano não morreu, irmão ciclano não morreu, mas eu morri, eu te salvei. E sou eu que te sustento nas tuas mãos. Que sustento a tua mão. Você crê nisso de todo o seu coração? Você procurará seguir esse guia da agora em diante? Você quer levantar a sua mão e dizer: Senhor, não deixe eu soltar esta misericórdia. O Senhor é misericordioso, o Senhor é bondoso, o Senhor é o Deus Todo-Poderoso. Ponhamos-nos de pé. A questão não é emoção, meu irmão, é o conteúdo. Me desculpa por estar emotivo, mas a questão, e se eu até gritei demais, me perdoe por isso, mas é que, na verdade, eu queria que isso entrasse. E eu espero que tenha entrado. Você não está só. Eu estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. E não só, mas Ele está pegado em sua mão, segurando em sua mão todos os dias. E você está lá caído, e Ele está lá do teu lado te esperando a você levantar.
Fica ali. Aleluia. Pedro negou ele 3 vezes, mas ele não largou a mão de Pedro. Quando ele ressuscitou, ele foi atrás de Pedro. Ele disse: Pedro, tu me amas, Pedro? E esse mesmo Jesus está aqui nesta noite. Se há alguma pessoa fora do Senhor, você deve voltar. Se você abandonou ele, ele nunca te abandonou. Ele nunca soltou da tua mão. Ele sempre esteve com você. Sempre esteve. Deus te abençoe, meu irmão, pela sua mão levantada. Deus te abençoe. Tem mais alguma mão que quer levantar e dizer: eu tenho esquecido, eu tenho andado por mim mesmo, mas nesta noite eu vi que eu não posso largar. Eu não posso ser descuidado. Tem mais alguém? Eu quero orar por você. Louvado é o nome de Jesus. Deus abençoe, minha irmãzinha. Deus abençoe a irmã lá atrás. Deus abençoe o irmão lá atrás. Levante a sua mão. Deus Todo-Poderoso. No final daquela linha telefônica, havia uma pequena cabana que um homem fez. Mas ali estava a salvação da vida de um homem, de uma mulher e de um bebê. Ah, Senhor. E atrás de milhares de promessas da tua palavra, tem uma mão que segurando a nossa. Não desista de mim, Senhor. Por favor, não desista de mim. Não largue a minha mão por nada nesse mundo. O que será de mim, Senhor? Já entrando a terceira idade, quanto tempo de vida eu terei? Ainda que ganhasse todos os bens que existem nesse mundo, o que eu iria fazer com eles? Ainda que fosse o mais famoso do mundo, o que eu vou fazer com essa fama, Senhor? Um dia eu terei que cruzar a ponte. E eu quero estar segurando nesta mão. Porque eu sei que lá do outro lado, amigos me esperam. E o meu melhor amigo, Jesus, deixa-me olhar na tua face santa por milhares de anos e dizer: obrigado, ser paciencioso, misericordioso. Obrigado por tua grande misericórdia e graça, por ter lembrado de um pecador tão infeliz, tão teimoso, mas tem sido misericordioso. Deixa-me te honrar com esse resto de vida que eu tenho. Deixa-me estar aos teus pés 24 horas por dia. E mesmo os jovens que estão aqui, Senhor, que eles possam pôr isso em suas mentes. Que há algo chamado morte que habita no lado físico do homem. É um sistema falido. Mais cedo ou mais tarde essa morte vai desenvolvendo. E de repente olhamos para um quadro na parede, tirado há 20 anos atrás, e não reconhecemos mais. Isso prova que ela está ali, que ela está definhando a nós. Mas lá no fundo desta casa velha, existe um morador, existe o Espírito Santo que se renova a cada manhã, a qual nos sustém, e nos dias destes seremos transformados no abrir e fechar de olhos. Obrigado por estas vidas, Senhor, que retornam à tua presença, e que eles tenham uma noite de descanso, de gozo, de alegria, de paz em suas almas. E se existir um amanhã, se eles puderem estar ali conosco, Senhor, quando vamos iniciar aquele trabalho, permita, meu Deus, que o Senhor seja o primeiro a estar lá. E que o Senhor seja bem recebido por cada adorador que ali chegar. Que o teu nome seja engrandecido, louvado e bendito. Leva os teus filhos em paz e que nessa paz eles vão aos seus lares, aos seus destinos, às suas pequenas viagens, em um nome de Jesus Cristo. Amém, Jesus, e amém. Vão em paz, meus queridos, em um nome do Senhor Jesus. Abençoe seu irmão, abençoe sua irmã que está do seu lado. Diga: Deus lhe abençoe, e até o próximo culto, Deus assim permitindo.